Olá, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Brasil Urgente no ar, em busca da verdade e a serviço da vida. No programa de hoje você vai ver, família da Tainá é recebida por vereadores em Colombo para tratar do assunto violência contra a mulher. É crime, denuncie, especificamente também sobre o caso da morte da menina Tainá. E o médico legista, cujo trabalho no dia da perícia do corpo da vítima foi colocado em dúvida, revela detalhes do laudo do ML, que estava sob segredo de justiça ao vivo no Brasil Urgente. Também eu vou conversar hoje com o advogado, vem comigo aqui, o advogado que defende os policiais, Dr. Silvan, que está preso, acusado de tortura aos 4 suspeitos do crime da Tainá. Foi transferido de local onde ele estava preso. Há denúncias e suspeitas ou boatos, eu não sei, de que ele teria promovido um churrasco no final de semana e esse seria o motivo da sua transferência. Vou esclarecer tudo isso daqui a pouco. E também, e que lição errada, hein? Uma operação da Polícia Federal prende 18 pessoas, entre elas um professor acusado de desviar verba da educação pública. Tinha até Porsche com suspeitos, mais de 6,5 milhões de reais que teriam sido desviados por esse grupo. O Bruno Henrique está comigo também, trazendo os principais assuntos do dia. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Val. Informações aqui no Brasil. Gente, de um gravíssimo acidente aconteceu agora há pouco no bairro Santa Cândida, envolvendo uma viatura da Polícia Federal. Houve capotamento e, infelizmente, um agente da Polícia Federal morreu. Daqui a pouco também um corpo que foi encontrado dentro de uma residência. Moradores ouviram tiros na região de Curitiba. Mais um caso de homicídio na capital. Na sequência, eu conto estas e outras informações aqui no Brasil, gente. Val. Olha só, Bruno, esse policial... que morreu, policial federal. É uma mulher, Val. Uma mulher. Essa policial federal aí seria uma das pessoas que estariam trabalhando nessa operação, onde prenderam 18 pessoas hoje, não foi? E dentro dessa viatura, 4 agentes da Polícia Federal que teriam participado desta grande operação, que foi coletiva, tema, inclusive, de vários debates na manhã de hoje, aqui na região do bairro Santa Cândida, Val. Muito bem, daqui a pouco, todos os detalhes a respeito desse trágico acidente aí, com a viatura da Polícia Federal. Uma pessoa morreu, um agente da Polícia Federal acabou morrendo nesse acidente, outras pessoas feridas. Você não pode perder também, pode interagir com a gente através das redes sociais, Twitter, @ValSantosTV, Facebook no perfil 2 e a página Valsantos TV, Valsantos Oficial, onde você pode interagir, opinar, criticar, sugerir, fazer parte aqui do nosso programa. Então, gente, o programa de hoje está imperdível. Sabe por quê? Vamos esclarecer esse caso. Dr. Silvan teria promovido uma festa na delegacia onde ele estava preso no final de semana? Seria esse o motivo da sua transferência? O que realmente aconteceu? O advogado vai poder explicar tudo isso. E ainda o Dr. Gibran, que é o médico legista responsável por examinar o corpo da Tainá, vai estar ao vivo comigo também no Brasil Urgente hoje. Um breve intervalo, é rapidinho. Não saia daí, eu volto já. Muito bem, Brasil Urgente de volta. E olha só, uma operação da Polícia Federal prendeu 18 pessoas acusadas de desviar dinheiro da educação pública. Um dos suspeitos, um professor. Entre o material apreendido, um veículo Porsche, inclusive. Você acompanhou tudo isso hoje de manhã, não foi, hein, Bruno Henrique? Acompanhei sim, Val. Foram vários mandados de busca, de apreensão em várias cidades também do estado do Paraná. Não só Curitiba, também Cascavel, mas também pelo menos 2 cidades do interior de São Paulo. Val, segundo o que a gente pôde apurar, mais de 24 carros foram apreendidos. Você disse em 3 carros de luxo. Somente nesta foto, se a gente somar esses carros, segundo a própria Polícia Federal, tudo isso giraria em torno de R$1,5 milhão de reais. Lá o governo, a Dilma, o governo federal teria enviado para este programa mais de 70 milhões de reais. Também teriam sido aplicados mais de 46 milhões. E destes 46 milhões que foram aplicados, a Polícia Federal descobriu num trabalho de investigação em março do ano passado que 6 milhões e 600 mil reais também já haviam sido, Val Santos, desviados. A fraude em concursos públicos, professores envolvidos com tudo isso. Esse trabalho foi realizado hoje logo cedo, a partir das 6 horas da manhã. Olha, coloca o delegado primeiro para falar. Libera aí, vai lá. Por meio do setor do ensino à distância. Como é que funcionava isso? Então, nós identificamos que o Instituto Federal do Paraná, entre 2009 e 2011, ele firmou termos de parceria com 2 organizações da sociedade civil de interesse público. E, por meio desses termos de parceria, eram desviados recursos por meio de inúmeras práticas criminosas.
desde superfaturamento até destinação de recursos a empresas de fachada, empresas que não efetivamente prestavam o serviço, e identificamos também que esses recursos destinados a empresas e eles retornavam a funcionários públicos por meio de propinas. Olha, gente, nós reclamamos da falta de verba, que faltam condições para que se tenha uma boa educação neste país. Nós reclamamos que se faltam condições para que se tenha uma segurança pública de verdade e não fantasiosa neste país. Nós pedimos para que se tenha dinheiro para a saúde. Mas tem um detalhe no meio disso tudo. Muitas vezes o dinheiro tem, o projeto é bom, mas a roubalheira em meio a isso tudo que acaba desgraçando a vida da população. Uma roubalheira e grande, não miúda. Mais de 6,5 milhões de reais desviados. Um trabalho de investigação por parte da Polícia Federal. E aí vem toda essa resposta aí, gente. Prisão de algumas pessoas. Aí eu tenho ainda uma pergunta a se fazer. Se prende, se faz todo o trabalho de investigação, alguém devolve o dinheiro? Alguém devolve esses 6,6 milhões de reais, além dos carros apreendidos? Tudo bem. Apreende os carros, vão para leilão depois e tal. O dinheiro pode até voltar para os cofres públicos, mas e a grana? E o cascai, a mufunfa, o faz-me rir, aquele que seria para a educação e que foi desviado, que foi levado. Quem vai devolver esse dinheiro? Acredite, pasme, senhores, mas eu não acredito que esse dinheiro volte para os cofres públicos, seja aplicado de uma maneira correta. Daqui a pouco, eu vou mostrar um acidente envolvendo parte desses policiais que fizeram esse trabalho no dia de hoje. Um acidente, inclusive, grave. Uma pessoa morta, daqui a pouco eu trago os detalhes. Um grave acidente envolvendo 4 desses policiais aí e uma agente da Polícia Federal acabou morrendo. Daqui a pouquinho eu trago todos esses detalhes. O doutor Gibran já está comigo também. O doutor Gibran já está aí, né? O doutor Alexandre Gibran já está no estúdio. Doutor Alexandre, daqui a pouquinho eu vou conversar com o doutor aí ao vivo, tá bom? Vocês vêm aqui comigo. Eu quero cumprimentar primeiro o doutor Gibran. Doutor Alexandre, tá me ouvindo, doutor? Você está comigo aí? Boa tarde, tudo bem? Divide a tela, deixa eu ver o doutor aí. Tem alguém lá com o doutor Gibran? Tudo Agora, bem? enquadrando aqui, doutor, não deu pra Você tá gente... mais calmo? Não, eu tô sempre calmo, doutor. Ontem você deu pra estava gente muito nervoso. conversar. A minha mãe ficou muito preocupada que você ficou brigando comigo ontem. Não, doutor, que é isso? Manda um beijo pra Ela ela. tem 93 anos, ela falou que vem de bengala aqui para te pegar, E hein? ela me assiste lá, doutor? Todos os dias. Como que é o nome dela, doutor? Nair. Dona Nair. Dona Nair, fica tranquilo, dona Nair. Que Deus abençoe a senhora. 93 anos, eu falava aqui que a gente tem um compromisso muito grande com o que a gente diz, porque eu tenho crianças que me acompanham. De uma avó me falava que o netinho não tem um aninho ainda e assiste o programa todos os dias. Agora o senhor me fala que a sua mãe tem 93 e assiste também. Eu perdi meu pai faz um ano com 98. É, que bom, viu? Que bom não que perdeu, que bom que o senhor tem uma família que alcança uma idade como essa, viu, É doutor? verdade, é Longevidade, verdade. isso que é importante. E Eu já ter Deus perdi no coração acima de tudo. Eu perdi meu pai e sei a dor que é. Meu pai morreu com 76, lamentavelmente. Mas, doutor, o senhor sabe que desde a semana passada a nossa equipe está atrás para que o senhor venha no programa. viajei. Pra que o senhor venha. Domingo, segunda, terça, quarta, convidando o senhor para vir para cá, não é verdade? É verdade, é que eu estava viajando. É, mas eu estava lá para Cantagalo, né? Isso, perfeitamente. Então, seja bem-vindo ao Brasil Gente, viu, Foi doutor? um prazer conversar contigo. O senhor sabe que, principalmente aqui, o que eu prezo muito é o respeito. Então, se o senhor é um convidado do programa, pode ter certeza que eu vou respeitar o senhor Vos com agradeço. toda certeza. Que Vos isso agradeço. faz parte aqui da gente, tá O bom? grande arquiteto te proteja. Amém. Então, o senhor está disposto a ficar durante todo o programa comigo, doutor? Sem problema, querido. Porque eu quero discutir um assunto do laudo. Porque existe hoje, não hoje, desde a morte da Tainá, doutor, existe conversa e desconversa. Fala e contradiz. Perfeito. Entendeu? Aí sai uma notícia, no outro dia ela deixa de ser e já vem outra Olha, notícia. eu vou deixar pintando por você aí. aguçado. Eu vou deixar você aguçado. Hum. A perita Jussara falou uma coisa correta. E eu vou provar. E o advogado que está aí com você vai estender a mão para mim. Que bom, doutor Marcos. Dizendo, é isso mesmo, eu tenho certeza absoluta. Tudo bem, doutor. Então, o doutor Marlos Daledoni está no outro link também. É um prazer conversar com ele. Você já deve se conhecer fora do Não, ar aí. só conheço o de nome. Muito bem. O doutor Marlos está aqui, daqui a pouquinho eu vou conversar com ele. Então, o que eu quero discutir sobre esse laudo, porque eu sou leigo, doutor. Eu sou leigo. Perfeito. E ontem
A gente, às vezes, chega num momento que tu desacredita em tudo. Você não consegue acreditar porque, de repente, tem uma notícia e aquela notícia, no outro dia, diz, não, não é verdade. A verdade é essa. De repente, aquela verdade vai pro ralo, vem outra verdade. Então, quer dizer, quem pode falar do laudo pericial é o médico legista. Quem pode falar da investigação é o delegado que está à frente, mas que, nesse momento, está impedido por questões de segredo de justiça. Então, vamos discutir sobre o laudo com o senhor que fez o exame e que assinou. E aí a gente vai discutir todos os âmbitos. Aquele lance do senhor a fazer o exame, sendo que tinha outro médico de plantão, tudo isso a gente vai conversar durante o programa, tudo bem? Perfeitamente. Estou a seu inteiro dispor. Muito bem. Obrigado, doutor. Obrigado. Agora é o seguinte, o doutor Marlos Daledoni também está comigo aqui. Eu quero falar com o doutor Marlos, porque, na verdade, a vinda do doutor Marlos, segundo o que é me passado, seria para discutir o assunto da transferência do doutor Silvan. Mas primeiramente, doutor, boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Brasil, boa gente. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Gibran. Eu senti aí já que o bicho vai pegar, porque, lógico, tudo no nível de respeito, mas falou que o senhor vai se curvar diante do que ele tem para falar aí, viu, doutor? Olha, sabe que eu torço que ele tenha fortes argumentos, viu? Porque eu também tenho fortes argumentos aqui e tenho algumas características aqui do laudo dele que eu preciso perguntar para ele o porquê que ficou consignado dessa forma, viu, Val? Esses dias eu tava ao vivo com o senhor aí em algum lugar do link e tal, e me falava, eu tô enganado no que eu tô dizendo, mas o senhor seria advogado e tem uma outra profissão que o senhor é formar, outra formação? Isso, eu tenho uma especialização em perícia criminal, Val. Perícia criminal. Exatamente. Importante. Boa. Boa, quer dizer, a gente vai apurar algumas coisas aí para colocar as claras para quem tá em casa, tá bom, doutor? Tô inteira à disposição, Val. Muito bem, doutor, fica comigo. Agora é o seguinte, vem aqui. Eu quero falar a respeito de um acidente grave, porque os policiais federais que estavam nessa operação acabaram se envolvendo agora, no início da tarde, e uma agente morreu. 3 outros ficaram gravemente feridos. Uma viatura foi atingida por um outro veículo aí na região do Santa Cândida e Tingui, em Curitiba. São os mesmos policiais envolvidos na operação deflagrada hoje de manhã, hein, Bruno Henrique? Eu acompanhei de perto, foi agora há pouco. O acidente foi por volta das 14h50, Val. E o que eu recebi de informação que a viatura ela teria invadido ali a preferencial e atingido em cheio essa caminhonete por um veículo, um Renault Megane. Dentro do Megane, o acionamento de airbag, pelo menos 2 pessoas. Essas pessoas ficaram feridas. Olha o agente da polícia também gravemente ferido sendo atendido. E a caminhonete, viu, Val, ela completamente destruída, uma caminhonete nova, ainda sem as placas, e com impacto que foi exatamente na lateral, ela chegou a capotar algumas vezes. A importância, a gravidade do acidente, 2 helicópteros da polícia. Infelizmente, esse agente também já entubado, corre risco de morte, foi encaminhado até um hospital mais próximo, Angelina Caron, também o Hospital do Trabalhador. E praticamente ali, Val, por algumas horas, a rápida que liga a região central ao bairro Santa Cândida, uma quadra antes da Mascarenhas de Moraes, aquele local ficou completamente interditado. Dentro da caminhonete, 4 agentes da Polícia Federal, sendo que uma agente, uma mulher, não resistiu e morreu na hora, Val. Alguém falou com a gente aí? O Corpo de Bombeiros, os médicos do SEAT, todo mundo conversou com a nossa reportagem. Pode liberar, vai lá. Situação gravíssima aí, lamentável, ao todo, contando 6 vítimas, contando 2 do carro e 4 da viatura da Polícia Federal, né, na verdade. Sendo dessas 4, 3 vítimas não tão graves, mas que exigem muitos cuidados, e uma que, infelizmente, tentamos de tudo aí, mas não teve o que fazer. Uma mulher, doutora? Uma mulher. Policial federal. Policial federal. Mas o mecanismo foi muito violento. Pancada bastante forte, né? Bastante forte, que infelizmente uma vítima foi a óbito. Segundo informações de populares que viram um acidente, ao atravessar a via, acabou havendo a colisão com o veículo civil e o veículo da Polícia Federal acabou capotando e retornou à posição inicial. Então, isso que gerou o ejetamento das pessoas que estavam lá dentro. As vítimas, a princípio, não estariam com cinto de segurança. Isso agravou mais o acidente. Geralmente, ô Bruno Henrique, geralmente policiais, não só federal, não. Policiais não andam de cinto pelo fato de repente, ter que sair com rapidez do carro, atender uma ocorrência, muitas vezes não usa o cinto de segurança. E aí, nesse caso, foi fatal. Perdeu-se a vida e talvez por não estar usando o cinto, é isso? E o que mais me chamou a atenção, Val, a destruição da caminhonete total. Além do impacto, ficou praticamente ali uma lata de sardinha. E neste caso, olha só quanto sangue, Val. Foi aí o trabalho do SEAT, mas infelizmente tudo isso não foi suficiente para salvar uma agente da Polícia Federal.
Mesmo o pessoal que estava trabalhando hoje nessa operação aí, onde 18 foram presos acusados de desvio de mais de 6,5 milhões de reais. Aí de repente nos deparamos com um acidente no início da tarde. Ô Bruno Henrique, Pois só não. para finalizar, quem teria furado a preferencial? A informação que a gente recebeu é que a caminhonete saiu da Superintendência da Polícia Federal e no momento em que tentava cruzar a rápida, ela teria invadido a preferencial e sendo atingida em cheia por este veículo Megane, que teve a frente destruída e a caminhonete capotou. Até pela forma em que os carros ficaram parados, a caminhonete está numa via aí que não é a preferencial e devido ali à colisão. Da Polícia Federal, ninguém quis se pronunciar. Val. Lamentavelmente, uma vida que se... Agora é o seguinte, vamos falar do caso Tainá. Esse caso que há tanto tempo tem gerado polêmica, discussão, boatos, conversa, gente presa, pessoas sob tutela do Estado, gente liberada. Mas um ponto que não se deve esquecer. Uma menina foi morta. Uma menina morreu diante disso tudo. 14 anos. Uma vida toda pela frente. Podia viver muitos anos. Mas não. Ela teve o seu destino atravessado por alguém que resolveu lhe tirar uma vida. E agora eu quero falar com o doutor Alexandre Gibran, que também vai participar da conversa comigo, o advogado especialista em perícia criminal, que é o Marlos Daledoni. Mas, primeiramente, doutor Alexandre, já nos cumprimentamos. O senhor está se sentindo à vontade, está tranquilo? Muito à vontade, de todo lado de moças bonitas aqui. Então, fica tranquilo aí, doutor. Agora é o seguinte, doutor Gibran. Vamos começar pela questão polêmica. Naquela ocasião, doutor... Tá, eu vou... O senhor já sabe o que eu vou... a tua pergunta. O senhor já sabe o que eu vou perguntar. Então eu já vou responder. Tinha um médico que estava no plantão, mas o senhor acabou fazendo o exame. Tá, perfeitamente. Então veja Aí bem. eu vou para lá, que eu não fiz a pergunta, doutor. É a pergunta aí. Agora é o seguinte, o médico chegou, houve uma discussão. Existe uma certa rixa dentro do ML? Existe fios desencapados ali, doutor? Não tem nada de rixa, eu vou lhe explicar o que aconteceu. Calmamente, tranquilamente e olhando nos teus olhos. Eu estava na minha residência, recebi um telefonema, e ele deu inclusive ontem uma entrevista dizendo que ele que determinou que eu viesse e realizasse a necrópsia, que é o nosso diretor-geral da Polícia Científica, Dr. Leon Gupemark. Veja bem, eu saí da minha residência, atravessei toda Afonso Camargo, no horário de pique do rush de Curitiba, cheguei no médico legal, preparei o protocolo normal de exames, isso e aquilo, tudo. E antes o doutor Leão tinha me dito que estava tendo uma convulsão lá em Colombo, estava tendo uma revolução em Colombo, estava pegando fogo não sei aonde lá em Colombo, e estava tendo problemas. E que, provavelmente, pelo atraso do nosso colega no médico legal, ele estava com algum problema particular ou na sua clínica, que eu não sei. Eu estou dizendo que chegou até mim. Eu falei, não, Leão, então, já que você está me determinando como diretor-geral, eu me desloco até o médico legal e auxilio na necrópsia, não tem problema nenhum. Seria o médico do plantão, doutor Gerson, é isso? Perfeitamente. Só que eu não invadi o plantão de ninguém. Eu cumpri uma ordem superior, do qual ele ontem, nas televisões, até no seu programa, me parece, ele confirmou isso. Aí eu estava na metade da necrópsia já, estava com todo o corpo aberto, na metade da necrópsia, quando ele chegou e deu continuidade aos outros corpos que lá estiveram. Por que da teve escolha? que ele chegou um pouco ríspido e tal, mas aí foi questão de 2, 3 minutos e isso acabou. Por que da escolha? Por que o senhor ser determinado a examinar o corpo da Tainá, sendo que consta, segundo o senhor, tinha 5 corpos ali no ML? Não, qual foi o critério por causa utilizado? Do que eu acabei de dizer. Que do clamor popular? É o clamor popular, o rumor que estavam colocando fogos não tem nada a ver com capacidade, incendiando uma casa, experiência, um parque, nada. uma coisa assim, não sei do que. Não tem... carro lá em Colombo, que eu não conheço nada. Para mim chegar aqui até o seu colega, o Bruno, que me indicou no telefone para mim vir até a Bandeirantes aqui. Me diga uma coisa, então quer dizer, não tem nada com capacidade, condições, nada, absolutamente tempo de nada. Pelo contrário, o médico é capacitado, é um excelente profissional, absolutamente nada existe contra isso. O que aconteceu foi um transtorno de horário, só isso, nada mais do que isso.
O Sindicato dos Médicos Legistas saiu em defesa do médico Gerson, dizendo que o senhor cometeu algo de errado. Não, aí o doutor Leon, através até de uma nota da Secretaria de Segurança, que foi ordem superior. Eu vos pergunto, um diretor-geral lhe dá uma ordem como funcionário público do Estatuto da Lei, o que eu tenho que fazer? Cumprir. Eu cumprir só uma ordem superior, nada mais. Aquela ligação que houve para o senhor foi do médico, foi do diretor-geral. Do diretor da polícia, Não de perito. diretor-geral da Polícia Científica, doutor Leon Grupemacher. Aliás, ele deu entrevista ontem em todas as redes. Sim. E confirmou isso. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor. Todos os exames possíveis serem feitos e necessários foram pedidos. Foram pedidos? Foram pedidos. Porque há necessidade de ser pedidos os exames, não foram pedidos. E foram feitos? Todos, inclusive Quem pede? Quem pede os exames? Oi? Quem pede os exames? O médico, sou eu. O médico legista. O senhor solicita os exames? Pedi todos os exames. E todos foram feitos. Quantos? Todos foram feitos. Foi pedido toxicológico, foi pedido dosagem alcoólica, foi pedido DNA das unhas dos 10 quirodáctilos, ou seja, dos 10 dedos. E foi pedido DNA do espermatozoide. Foi pedido coleta de material para pesquisa de espermatozoide e DNA, tipagem sanguínea. Foram pedidos todos os exames. Doutor, é o seguinte, o doutor Marlos Daledoni está com a gente e ele tem perguntas para fazer para o senhor, porque, na verdade, eu sou um mero apresentador de televisão, faço parte do povo e, como povo, eu faço perguntas. Tecnicamente, eu não posso discutir com o senhor, que eu não entendo tecnicamente. Não, eu posso até lhe explicar na linguagem do leigo. É, que a maioria do nosso povo que está vendo é leigo nesse assunto. Eu faço questão de explicar na linguagem do leigo. Então eu vou colocar o doutor Marlos, que ele tem uma pergunta para fazer para o senhor, tá com o Bruno no outro link aí, e o doutor Marlos pode falar, doutor. Boa tarde, doutor Gebran. Boa tarde, querido. Tudo bem? Doutor Gebran, hoje o senhor foi categórico em afirmar que a menina Tainá não sofreu violência sexual. Não, eu fui categórico em afirmar que ela não sofreu estupro. Não sofreu estupro. E o que caracteriza estupro para o senhor, doutor? Doutor Marlos, está aqui, ó, artigo 200, a bomba está aqui, ó, artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Por favor, se puder focalizar, e veja o que diz. Artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Leia para mim, por gentileza. Posso ler? Pode ler, eu não consigo ler Artigo daqui. 213 do capítulo dos crimes contra a liberdade sexual. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, houve a tipificação do crime, foi ato libidinoso. Aqui está o artigo 213, por favor. Doutor, o senhor, acredito que esteja com a legislação desatualizada aí, viu, doutor? Mas, de qualquer forma, o senhor falou em violência. O senhor, então, afirma que não existiu nenhum tipo de violência na menina Tainá, é isso? Não existiu violência. Eu disse que houve uma violência sexual do tipo ato libidinoso. Por que o senhor não exclui a possibilidade de conjunção carnal Porque a conjunção carnal, Marcos, é o seguinte... do seu laudo, na parte de discussão veja bem, e comentários, você sabe doutor. muito bem como perito, eu acabei de ouvir que você é um perito formado, especialista na perícia criminal. Sim. A conjunção carnal é a entrada do membro viril em ereção na cavidade vaginal, Sim. com ou sem ejaculação. Sim. No presente caso, nós tivemos os suaves. Os suaves Quais que suaves? nós... Quais suaves foram coletados? 2. Quais? Suaves vaginais, 2 anal e 2 vaginais. Não, peraí. 2 vaginais, pra mim dá 4 vaginais ou 2 vaginais. 2 vaginais e 2 anais, eu falei. 2 anais. Tá consignado onde isso, doutor? O laudo que vazou aqui, que me chegou à minha mão... Não, por favor, foi submetido... não, pera um pouquinho. É só o senhor requerer, por gentileza. Não é só tem o senhor requerer suave anal, não Com foi licença. feito. É só o senhor requerer no laboratório, no setor de Química Legal do Instituto Já Médico foi Legal. requerido, doutor, pro senhor saber, já foi requerido. Então tem lá 2 suaves anais... Só que não vai chegar porque o senhor não pediu, mas vamos continuar, vai. Como é que é? O suave anal não foi coletado. Aí o senhor está fazendo uma acusação inedônea, doutor. Eu não estou aqui para polemizar. O suave anal não foi coletado, doutor. O senhor tem algum documento que diz isso? Eu tenho um laudo aqui que submeteu a exame suave vaginal e a calcinha. E anal Única também. exclusivamente. Foi colhido anal e vaginal. Por que Foram não foi colhidos. examinado, então? Deixa eu terminar de Ela falar, era por pobre, favor. doutor? É por isso ou não? Não, eu vou dizer o seguinte. Foram colhidos 2 suaves vaginais, 2 suaves anais
das 10 unhas das mãos, foram tirados fragmentos das 10 unhas e dos 10 dedos das mãos e deu positivo na peça íntima da Tainá para espermatozoide positivo. Isso. Então foi esse exame que deu positivo para espermatozoide? A peça íntima. Então por que no seu exame o senhor encaminha espermatozoide e não encaminha a calcinha? Foi detectado que espermatozoide 5 dias depois de você ter encaminhado o exame, doutor. Você está polemizando, eu não vou polemizar. Espera um pouquinho, vem comigo aqui. Doutor. Eu quero dizer o seguinte. O seu laudo apresenta incongruência. Doutor Marlos e também o doutor Alexandre Gibran, para quem está em casa, é interessante que, de repente, o doutor Marlos faça uma pergunta, o doutor Gibran responda, porque senão a gente acaba não esclarecendo quem está em casa. O objetivo aqui é que a gente possa esclarecer alguma coisa, porque até então, nada de oficial pôde ser esclarecido. Então, eu gostaria de pedir, tanto para o doutor Marlos quanto para o doutor Alexandre, para a gente poder tentar ser tranquilo aí, para que a gente possa fazer uma pergunta e responder. Ele está dizendo que eu não colhi material nenhum, o que é isso? Aí, doutor, o doutor Marlos faz uma pergunta, o doutor Alexandre responde. Aí a gente consegue é só ir no laboratório de química legal, tá lá no médico legal. Tá, eu já volto com o doutor Marlos, com o doutor Alexandre Gibran. Já volto aí pra gente falar disso. Só nessa linha, para que a gente possa esclarecer, tem alguns pontos que são interessantes. Eu tenho perguntas também para fazer. E vocês, pelo amor de Deus, deixa eu perguntar. Eu faz 2 meses quase que eu tô aqui tentando perguntar. Agora tá o homem aqui, eu não posso perguntar. Eu quero falar com o doutor Gibran. Eu quero perguntar algo pro doutor Gibran aqui, que me causou uma estranheza e eu questionei durante alguns dias. E talvez tenha sido isso que a sua querida mamãe lá, que estava nos acompanhando, tenha visto. Eu perguntei, doutor, porque eu não entendo. As roupas da Tainá foram queimadas? O que foi feito com a calça, com blusa, com bota, com cadarço? Onde foi parar tudo isso? Não, veja bem. Nós fizemos o exame do laudo da Tainá. Dá para focalizar aqui para mim, por favor? O Marildo tá junto aí? Ó, consta 74 fotografias. Ele vai mostrar aí, doutor. Pode mostrar isso, doutor? Tranquilo? Estou mostrando. Tá. Consta 74 fotografias e está incluso isso no corpo do laudo. Então, correto? Tá, as fotografias então, substituem as peças. Para a perícia médico-legal, o que nos interessou? Quando a gente fez a avaliação de toda uma estrutura, de todo aquele corpo, de toda a roupa da Tainá, o que nos interessava para a perícia médico-legal e o que nos levou a interessar, porque foi avaliado junto comigo, junto com a perita criminal, com a doutora Jussara, que também avaliou a roupa, nós detectamos que precisávamos da peça íntima dela para a caracterização e procurar, porque ela teve uma morte violenta e, dentro da morte violenta, também pesquisar a violência sexual. E, graças a Deus, através da peça íntima, nós conseguimos detectar este famoso espermatozoide. O restante da roupa, que nós avaliamos e vimos que não havia nada que trouxesse auxílio à perícia médico-legal, nós fazemos como é de passe de costume e de ordem de serviço da instituição, foi incinerada, até porque essas roupas são contaminadas. E estava no local de água parada, como o próprio diretor explicou ontem, é uma roupa contaminada. Deixa eu te então, perguntar. Isso foi queimado. Incinerado, quer dizer, perdão, incinerado. Tá, deixa eu te perguntar, doutor. Nesse cadarço, não teria digitais ali? Veja bem, na água desapareceria, não teria como. Ali como estava, não teria como. Ele ficou entre 24 a 48 horas submerso na água. E numa água cheia de alga, de fungos e de toda espécie de contaminação. Então, não conseguiria detectar nada. Tanto é que ele está documentado no laudo, no laudo com as fotos, tá? A foto com o cadarço no pescoço, com os nós que estavam no pescoço, está tudo documentado. Isso, digamos... E devidamente rubricado por mim. Eu vou perguntando como leigo pelo seguinte, porque quem está em casa também, de repente, tem a mesma dúvida. Eu sei. Aí, no momento, se prendeu o culpado da morte da Tainá, preso. Vai para julgamento. Não é interessante aquele cadarço que mostra ali, esse cadarço foi utilizado na prática da morte, não tem isso? Mostra não, mas veja bem, é que as fotos mostram, tanto que mostram, que eu tomei o cuidado de trazer só uma foto que não traz comprometimento nenhum, que é do calçado da onde foi retirado
onde foi retirado o cadarço dela. Veja a outra bota atrás com o cadarço e essa bota na frente sem o devido cadarço. Veja ali. Isso está no corpo do laudo. Essa foto consta lá, então apresenta-se essa foto. Não só essa, como mais 73. Lógico, mas aí então isso substitui, não há necessidade. Não é que não há Técnica. necessidade, você não vai conseguir detectar nada no cadarço. Tá. E ficou submerso mais de 48 horas. Você deve ter visto pela tua equipe de trabalho que foi até o local, o local onde ela estava submersa. E como é que eram as condições daquilo ali? Então você não conseguiria tecnicamente comprovar nada ali, a não ser, olha, foi um milagre de Deus a presença do espermatozoide nessa peça íntima, querido. Tá, é o seguinte, o doutor Marlos fala, depois eu volto com o senhor aí. Doutor, o que o senhor diz a respeito disso? Qual é a pergunta ou qual é seu comentário a respeito dessa resposta? Só quero que o doutor Gebran esclareça aqui. Não me restou claro. A menina Tainá foi submetida à conjunção carnal ou à relação anal? Positivamente de esperma eu só encontrei na peça íntima. Perfeito, doutor. Na peça íntima eu posso lhe dizer que ela teve ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Porque como própria definição de conjunção carnal, o senhor há de convir comigo que a entrada do membro viril em ereção na cavidade vaginal com ou sem ejaculação. Ok, mas muito isso bem, pode ter eu não ocorrido, posso, né, doutor? eu não posso dizer isso pode que ter houve... ocorrido, né, doutor? Oi? Isso pode ter ocorrido, né, doutor? Sem ejaculação. Não, eu não como tá posso, escrito no veja seu bem, laudo. mas eu não posso afirmar, escrito eu no não seu tenho uma laudo, coisa doutor. concreta. O que eu posso afirmar Está escrito concretamente... no seu laudo, doutor, que não descarta essa possibilidade sem ejaculação. Eu Ou concordo com o camisinha, senhor, eu não estou concorda discordando, eu não estou discordando. Ok. Agora, Essa é a veja minha bem, dúvida. veja bem. Na região anal, ela, primeiro, ela era uma menina não mais virgem. Tá, esses detalhes, doutor, eu acho que até em respeito à família a gente não precisa... Não vai falar. precisa Agora, em ser relação à violentado região ou não, anal, em relação à região anal, ela tinha um ânus dilatado. E eu não vou falar mais nada. Sim. É só que ela não teve a positividade de esperma na região anal. Ela teve na peça íntima. Mas não exclui que pode ter aí... ter sido vitimada com um membro viril com camisinha. Essa possibilidade existe, Bom, né, doutor? a camisinha não foi encontrada. Agora, se acharem a camisinha, eu vou ter que confirmar que sim. Do corpo, não estamos falando do resto. Se acharem o preservativo, claro, evidentemente, que eu vou dizer que sim. Não, doutor, mas a gente está discutindo o laudo, o exame que o senhor fez. A menina Tainá esteve em suas mãos, o senhor examinou. Falando ali das lesões presentes, ela pode ter sido vitimada aí com a conjunção carnal ou até mesmo de relação anal com camisinha ou não, doutor? A pergunta é objetiva, sim ou não? Se eu não encontrei o preservativo no local, porque o senhor eu não posso é da afirmar? localística, doutor. Não era sua competência para ir lá no local mesmo. Então. Foi a competente perita Jussara que foi até o local, doutor. Estou perguntando para o senhor, doutor, me responda com relação ao que a menina Tainá está nos dizendo. Que ela é a maior da medicina legal, é o corpo falando. A menina Tainá teve um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Se ela teve uma penetração vaginal com preservativo, eu não posso afirmar. Mas nem porque excluir. eu posso afirmar nem que excluir. ato... Não, por nem favor. excluir. Eu posso afirmar nem que... excluir. Não, eu afirmo categoricamente. A menina Tainá teve ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Isso eu afirmo em qualquer lugar do mundo. Doutor, vem comigo aqui, doutor. Tecnicamente, isso que o senhor acabou de dizer, esse ato, se resume em poucas palavras para que a gente possa entender. Alguém ejaculou na peça íntima da menina. Quanto tempo? Quantas horas? Não, o espermatozoide, por bibliografia, ele permanece... Você pode encontrar em condições que ele possa sobreviver de 24 a 72 horas e, excepcionalmente, até 96 horas. Nesse presente caso, aquilo que eu lhe disse no início, graças a Deus nós encontramos na peça íntima, apesar das condições adversas do local onde ela foi encontrada para uma perícia. Eu pegando 2 pontos, doutor, e também o doutor Marlos aí. Por exemplo, o seguinte, primeiro passo, ela foi agredida na cabeça, né, doutor? Não, ela não foi agredida na cabeça. Não tem marcas de agressão? Não, está escrito no corpo do laudo, tem marca sim, eu descrevi. Foi Me permite dar uma olhada aqui, por favor? Claro. Ela foi agredida na região temporal, pelo região...
na região temporomandibular esquerda. Ela levou um... Olha, guardadas as devidas proporções, o Anderson Silva levou um soco naquela região ali, correto? Ela levou do outro lado, só que ela fez um mecanismo de desaceleração e fez uma hemorragia cerebral. Ela entrou em estado de inconsciência. Como era uma hemorragia pequena, não era uma hemorragia muito grande, ela retornou um estado de consciência e, provavelmente, a pessoa que estava com ela se assustou e, nesse momento, que ela usou o cardaço e estrangulou a menina. Doutor, sendo prático Porque a também... a asfixia tem uma fase anestésica, uma fase de convulsão, certo? Uma fase agônica e uma fase terminal. Então, o que aconteceu com ela? Ela levou um soco e fez uma hemorragia. E ele se assustou. E como é que eu posso dizer com tranquilidade que ela teve uma morte por asfixia mecânica? Porque ela tinha todos os sinais de asfixias. E quais são eles? Ou seja, a protusão da língua, ela estava com a língua protusa presa entre os dentes, ela estava com, vou falar na linguagem do leigo agora, para que vocês possam entender. Ela tinha hemorragias, pequenas hemorragias pulmonares, ou seja, petequias subpleurais, ela tinha petequias subepicárdicas, ou seja, petequias também na musculatura cardíaca, e tinha congestão visceral. Além... Quer dizer, foi estrangulada. Foi estrangulada. Tá, então, pra gente ser prático, é o seguinte, o senhor falou que ela tinha dilatação anal, né? O senhor disse antes Não, aqui... eu digo aqui no laudo, eu digo textualmente. Sim, que ela tinha dilatação anal. Foi encontrado... Vítima apresentava a rotura completa dos esfíncteres da região anal. Tá. Isso significa que ela já teve uma relação. Tá, Mas antiga, deixar claro isso. Tinha dilatação. Foi encontrado espermatozoide. Ela levou uma pancada que ficou desacordada, como o senhor disse. E voltou Aí fica difícil de descartar o estupro, então, né? Consciência, na fase de convulsão, que a pessoa volta com um quadro de um trauma craniano com hemorragia craniana, ela pode desenvolver um quadro de convulsão. A pessoa que estava com ela, provavelmente se assustando daquele quadro que estava vendo, usou daquele cadarço do sapato da menina e a estrangulou. Doutor, se encontrar o dono do esperma hoje, esclarece o crime e o dono do esperma é o assassino, ao seu ver? Eu acho que em gênero, número e grau. Tá, mas e se o caso, por exemplo, como o senhor disse, que o espermatozoide pode ficar até 72 horas, ele continua sendo ainda o assassino? Eu também concordo que sim, que aquele esperma que está ali é da pessoa que a matou. Ele poderia ter, o esperma tá 72 horas, mas mesmo assim ele é o assassino. Não, veja bem. O dono do esperma. Veja bem, na minha opinião de perito legista, encontrei a prova. O que eu tenho que dar para o presidente do inquérito investigar? São provas concretas. Eu encontrei uma prova concreta. Eu encontrei um quadro de uma asfixia mecânica, eu encontrei um quadro de um trauma craniano e eu encontrei um quadro que houve uma violência sexual, do tipo ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E tem um espermatozoide. Até prova em contrário, eu dando esse para um presidente do inquérito investigar, chega um X elemento e bate com aquele DNA, de quem é o suposto assassino? Ô, doutor Marlos, o senhor está acompanhando aqui o que a gente tem dito. Está se esclarecendo? O senhor está sendo esclarecido, doutor? Não está esclarecendo muito, não. Com todo o respeito que eu tenho ao doutor Gebran, quero só saber se você concorda comigo uma interpretação que eu fiz do seu laudo, doutor. Esse cadarço... na tela aí, para eu ouvir. Esse cadarço foi amarrado no pescoço da menina Tainá quando ela estava inconsciente. O senhor concorda com isso ou não, doutor? Eu acredito que sim, concordo. Por quê? Porque ela estava com vida. E ela tinha todas as reações vitais da protusão da língua, das petequias subepicárdicas, subpleurais, da congestão dos órgãos abdominais, congestão visceral. Então, estava com vida. Ela foi depois do trauma. Não foi antes do trauma, não. Ela teve o trauma primeiro. Sim. Então, alguém, veja bem, aí não cabe ao legista, doutor Marlos, o senhor sabe muito bem, até melhor do que eu, essa parte não é minha parte, eu não entendo muito bem da parte jurídica, de pesquisa, de investigação. O que eu acho que tem que ser investigado, se alguém segurou essa menina, se teve 2, 3 ou 4 elementos que seguraram ela, por que eu acho que teve mais pessoas que seguraram essa menina? Porque ela não apresentava, além de uma hiperemia na face lateral esquerda aqui do pescoço. Lesão externa, né? Lesão externa. Lesão externa, essa uma lesão externa, lesão externa. Okay. Na face lateral do pescoço. Como também esse soco
se 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas não seguraram esta moça. Tá. Porque ela não tinha lesão nenhuma que eu pudesse dizer assim, tem um estupro caracterizado nas regiões tais, tem edema vulvar, tem edema vaginal, etc. Tal. Não tinha absolutamente nada disso. Então, o que eu acho, que se houve uma relação, certo? Teve um ato libidinoso diverso dessa relação. Tá. E Doutor, agora ainda com relação à lesão do pescoço. Não cabe a mim julgar. Doutor, o senhor utilizou aí como fundamento a lesão do pescoço. Lesão do pescoço registrada no exame externo. Exame interno do pescoço, ela Tem foi submetida? hematoma no pescoço. Ela na foi parte- submetida só a um exame minutinho. interno do pescoço? Na parte interna do pescoço, já lhe ligo, só um minutinho, por favor. Vem aqui comigo. Pescoço. Doutor, Oi? dá um tempinho aí, até que o senhor localiza Já bem certinho. localizei. O doutor já fala do exame. Doutor Gibran, doutor Alexandre Gibran, tá comigo? Foi feita a pergunta pelo doutor Marlos, porque eu me lembro do seguinte, foi examinado a parte interna do pescoço, quer dizer, resumindo, foi cortado o pescoço. Tá aqui, ó. Foi Por cortado pra favor, verificar? mostra pra ele lá, por gentileza. Vamos lá, tem que fechar para poder mostrar, porque senão... O que está escrito, doutor? Pescoço. Hemorragia muscular difusa ao longo de todo o sulco. Foi cortado. Claro, querido. Se eu abrir o tórax, se eu venho aqui, ó, a incisão é mento-pubiana. Por que da Onde dúvida, é que é o doutor mento? Marlos? Eu pergunto pro senhor, onde é que fica o mento? Por que, o doutor Marlos? Vai Veja lá. bem, olha aqui, ó, veja bem, estão querendo... eu Doutor vou ter que Gibran, adiantar. tem mais Tão uma falando indagação pro senhor que, aqui, doutor. Que isso, Doutor. isso, aquilo. Doutor, tá, abriu o pescoço. Investigou alguma lesão óssea no pescoço, doutor, ou não? Alguma lesão óssea foi detectada ou não, Eu doutor? vou voltar a repetir para você, Marcos. Alguma lesão óssea foi detectada nesse exame aí, doutor? O que foi detectado está no corpo do laudo. Tem lesão óssea aqui? Tá. Não foi, se não foi examinado, talvez não tenha Não, consignado. você está né, me doutor? ofendendo. Por que ofendendo, doutor? Se você está me ofendendo, daí eu não vou mais te responder pergunta. Não estou ofendendo, estou perguntando. Não, por Perguntar favor, ofende. ou vamos debater num bom Se nível, eu me perguntar retiro. ofende, então pode ser que eu esteja te ofendendo. Mas eu respeito seus cabelos brancos e conclua seu raciocínio, doutor. Eu acabei de dizer, se não está no corpo do laudo pericial, porque não tem. Não foi feito nenhum tipo de exame raio-x, nem nada para investigar uma lesão óssea, doutor? Um estrangulamento não poderia ter causado uma lesão cervical, doutor? Te pergunto, perguntar Onde ofende? você está querendo chegar, meu doutor Marlos, é numa exumação. A exumação única só vai solução trazer pra mais esclarecer desgraça para a isso. família, porque o senhor tem dados suficientes para comprovar que não há nada de fato novo que faça uma exumação. Então eu e que- desafio o senhor a apresentar a fotografia do exame do pescoço aberto. nós temos Eu uma morte de desafio uma o senhor. jovem. Eu desafio o Doutor, senhor vem cá, a vem aqui um apresentar pouquinho comigo. fotografia Vem aqui, do pescoço. doutor Gibran, o senhor tocou num ponto que eu iria fazer essa pergunta para o senhor. Hoje cogita-se, a família pede, inclusive, e parece que tem aí já um apelo para que seja feito uma exumação do corpo. O que isso vai fazer? Quem faria essa exumação? E o que seria feito depois? Val, quem determina a exumação é um juiz, é o Ministério Público ou o presidente do inquérito, que é o delegado de polícia. Quem vai fazer, aí eles que vão determinar de onde que vai vir o perito para realizar a presente exumação. Eu estou a cavaleiro e posso lhe afirmar com segurança absoluta. Exumação, no presente caso, eu não estou defendendo absolutamente nada que não se faça a exumação. Pode-se fazer, que eu quero que está presente, inclusive. A única coisa que eu quero dizer é que exumação, nesse presente caso, só vai trazer sensacionalismo, vai trazer mais emoção para a família, mais comoção familiar, mais comoção, porque não tem nada que vai dizer... O que nós temos? Nós temos uma morte por estrangulamento, nós temos uma morte por asfixia, nós temos um traumatismo de crânio, e está tudo descrito. Se chegasse na exumação e dissesse assim, olha, tem na exumação condição de pegar mais 3 ou 4 espermatozoides, pode ter certeza que eu faria, eu ajudaria a fazer essa exumação 3 horas da manhã. Doutor, os acusados falam num primeiro momento que teriam dado uma gravata. Tem indícios nada disso ter impede, acontecido? veja bem, eu concordo com você. Não, tem indício disso no exame, o senhor detectou Não, alguma coisa, o que está escrito no exame... você chegou bem onde eu queria. O que está escrito no exame, ele tem uma hiperemia, que o doutor Marlos disse há pouco, na face lateral externa, que ele falou, da parte externa do corpo, na face lateral externa do pescoço. Pode ser que alguém tenha segurado a menina.
e alguém ter dado um soco na face e ela ter tido entrado em consciência e ter tido traumatismo de crânio com a hemorragia subdural aguda que ela teve. Agora, então, como não se poderia descarta. detectar e afirmar isso? Não tem como afirmar. Agora, o perito, veja bem, eu quero explicar isso para o doutor Marlos. O perito médico legista, como é que eu vou chegar, Val, e dizer assim no laudo? Se você já frequentou como perito, como jornalista policial, o médico legal, como é que o perito vai chegar e dizer assim, a moça teve uma gravata segura, levou um soco? Quem cabe a orientar isso, quem cabe investigar isso, é a autoridade que preside o presente inquérito, com o auxílio do doutor Marlos, que é o advogado de defesa, com o doutor do outro lado, que é o advogado de acusação, e etc e tal. Agora, não cabe ao doutor Alexandre descrever no laudo que houve uma gravata. Na sua opinião, só pra gente resumir também, não há necessidade de exumação. Na minha opinião, não vai trazer fato novo nenhum, só desgraça mais pra família. Tá. Porque o que você vai encontrar na exumação? Vamos partir do princípio... Vamos fazer o seguinte. Agora O doutor é o seguinte. Alexandre... Só um minutinho, por favor. Tá. Doutor, O doutor Alexandre não colocou que o corneto superior do lado esquerdo do ocioide está fraturado. Muito bem, só achou isso a mais na exumação lá. O que isso vai te trazer de benefício? Responde, doutor Marlos. Doutor, vai esclarecer e vai confirmar e vai dar elementos a mais para demonstrar que as lesões apresentadas na menina Tainá estão em perfeita harmonia com a confissão prestada pelos 4 marginais que encontram-se soltos nesse momento. Eu lhe pergunto, a hiperemia vala mais a favor do que a fratura do ângulo, não? Agora. Existe a possibilidade, sim. Eu não estou entendendo, doutor. O senhor até parece que está com medo que seja exumado. Eu acabei de dizer que eu quero assistir a exumação. Eu faço questão. Eu só estou querendo preservar a família, A família é a maior interessada. A família está sendo aviltada. Então faça a exumação. Que Deus ajude e que autorize a exumação, meu querido. Eu quero estar presente. O pedido já foi feito. E outra questão que eu faço para o senhor. O solado da bota da menina Tainá, ela tinha sujidades ali aderidas. Isso aí não era importante, doutor? Isso aí também era... Está no laudo da doutora, pelo que me consta, eu não li o laudo. Eu não li o laudo, deixar claro. Mas pelo que me foi informado, isto foi analisado pela perita doutora Jussara, perita criminal. Então Inclusive, ela colheu... Inclusive, eu dei a ela... Hein, doutor? Pera um momento, ela por favor, examinou? deixa eu terminar. Inclusive, eu dei a ela gramas que eu retirei do pescoço da menina, vários gramíneas, e foi comparada com o local do crime. E parece-me que foi compatível com o do local do crime. Então tem mais exames aí que não estão aparecendo, doutor, pelo que o senhor está falando. Porque esse das gramíneas era mais um que eu ia perguntar. Onde é que então estão você vai na as gramíneas? criminalística e requeira, por gentileza. O suave anal não foi submetido a exame. O que eu posso concluir é que não foi sequer coletado. O senhor chegou a ler o laudo completo com as fotos? As fotografias, infelizmente, eu não tive acesso. Então, por favor, Por isso que eu lanço o desafio do pescoço, doutor. Nessas fotografias tem o pescoço aberto? Te pergunto e lanço o desafio. Agora... Me responda, doutor. Ok, entendi. Quem cala, consente. Vem cá, vem aqui. Doutor, não abriu o seguinte, pescoço. eu não tenho muito tempo. Gente, eu não tenho muito tempo aqui. O Bruno tem uma pergunta pro doutor. Ô, Bruno, põe na tela o Bruno pra mim. O Bruno tem uma pergunta, faz parte do programa, obviamente, tem o direito de fazer a sua pergunta. O tempo passa rápido demais. Quando o assunto é assim polêmico, obviamente que todo mundo tem uma pergunta a fazer e as pessoas que estão em casa, tenho certeza que estão fazendo inúmeras perguntas, mas a gente não tem como transmitir para as pessoas interessadas. Eu quero que você prepare a pergunta pro doutor, tá bom? Me acompanha aqui. Você tem uma pergunta aí, o nosso tempo é meio curto. Aí A pergunta é rapidinho, Val. Qual a pergunta? Doutor Gibran, temos uma bomba e uma bomba de Hiroshima, doutor. Tem de mostrar que é o artigo 213 do Código Penal, que é o ato libidinoso, e que ninguém falou até agora. Pegue o Código Penal, por favor, e leia o Código Penal. Está lá, é a tipificação do crime. Eles querem forçar uma conjunção carnal que inexiste. Daqui a pouco vão dizer que é meu esperma que está lá. É aqui. Por favor. É aqui. Doutor Marlos, eu preciso encerrar aqui e depois eu vou encerrar com o doutor Gibran. Eu quero as considerações finais, doutor Marlos, o que o senhor tem a dizer para finalizar, se tem pergunta a fazer, aí depois o doutor Gibran pode comentar, inclusive. O senhor lançou o desafio aqui, o negócio ficou tenso, ficou calado. E eu quero deixar claro o seguinte, gente, que desde o crime, desde o início, vem só comigo aqui, depois volto com o Marlos. Desde o início disso tudo, desde a morte da Tainá, o melhor, desde antes de saber que a Tainá estava morta,
Desde o momento em que se tinha a certeza da morte da Tainá, porque 2 dias antes dela ser encontrada morta, ela foi procurada pelo corpo. Em nenhum momento, que eu lembre, se procuraram pela menina viva. Sempre procuraram pelo corpo da Tainá. Isso leva a crer que o quê? Que tinham a certeza que ela estava morta. Desde aquele momento, a família vem sofrendo. Desde aquele momento, tem sido pisoteada. Daqui a pouco eu vou colocar a irmã que falou numa homenagem que foi feita hoje, uma reunião, um encontro lá em Colombo, que falou a respeito do sofrimento que a família vem tendo aí desde a morte da menina. Doutor Marlos, vai lá, com você. Val, infelizmente só confirmou todas as minhas suspeitas. Não foi coletado swab anal, não foi aberto o pescoço, não foi feito nenhum tipo de exame para caracterizar ou para pesquisar uma lesão óssea no pescoço. E a única solução para esse caso é novo exame de necropsia mediante exumação. Isso é imprescindível para que esclareça o que aconteceu com a menina Tainá. Essa é a solução do caso. E doutor? Foram queimadas as roupas, isso não poderia ter sido feito. O único vestuário que foi submetido a exame pela química legal encontrou sêmen. Certamente encontrariam outros materiais orgânicos, não só na roupa, mas no cadarço. Esse cadarço poderia ter sim material orgânico do assassino. Poderia sim, eu tenho certeza. As sujidades que o Dr. Gebran falou que passou para a doutora Jussara, me perdoe seus cabelos brancos, é mentira. Não existe nenhum documento oficial encaminhando esta prova de um crime para outro setor do IML. Este capim não foi submetido a exame. Este cadarço não foi submetido a exame. O pescoço da menina Tainá não foi submetido a exame. Vamos fazer a exumação para tentar resgatar ainda a única prova que temos. Doutor Marlos, agora comigo. Doutor Gebran, eu quero encerrar com o doutor Gebran, que é o convidado do programa. Vou encerrar com o doutor Gebran. Então, esclarecendo tudo isso que foi falado, doutor, eu só quero dizer uma coisa para o senhor, que é interessante porque esse crime em si, doutor, ele revolucionou em todos os âmbitos, não é verdade? Se é que se dá para tirar algum proveito da desgraça, esse crime mexeu em todas as esferas do Estado. Aí a gente vê isso não só nas pessoas envolvidas, governo, polícia, perícia, médico, tal, advogados, a GAECO, não só nas pessoas diretamente envolvidas, mas numa comunidade que hoje discute esse assunto, né, doutor Gebran? Discute, comenta, acha uma necessidade de falar porque há perguntas a serem respondidas. O senhor acha que foram todas respondidas? O senhor acha que a parte pericial dá-se por encerrada e agora só resta a parte da polícia para finalizar o caso, doutor? Eu estou consciente daquilo que fiz. Eu perdoo a juventude do Dr. Marlos, porque é ímpeto da juventude e é normal deles agirem desta forma. Mas o grande problema é que nós temos que achar a quem pertence, infelizmente, pela milionésima vez, a quem pertence esse sêmen. Aí está a grande questão da morte da Tainá. Mas nós estamos se esquecendo de uma coisa. Se não encontrar, o crime não vai ser esclarecido. Não vai ser esclarecido nunca. Eu quero deixar bem claro. Eu tenho pena, única e exclusivamente, que me dói na alma é a família da Tainá, o sofrimento que elas estão passando. E que o que nós fizemos, nós estamos conscientes daquilo que nós fizemos. Não, o que houve foi um trauma craniano, foi uma asfixia mecânica, e o que nós temos que procurar e que temos que buscar a verdade é na morte dessa menina. A partir que nós acharmos o verdadeiro culpado da morte, nós chegaremos a todas as conclusões desse crime. Do contrário, vai ser um outro caso, como o caso, acho que da Raquel Onofre, que nós temos o espermatozoide guardado a 7 chaves lá no laboratório de genética. Mas não acha o dono. Inúmeras pessoas já passaram por isso e ninguém encontrou ainda o culpado. Agora, exumação, eu quero estar presente lá, querido, eu estou tranquilo. A única coisa que eu quero dizer é como pessoa, como pai de família e pai de 2 mocinhas que eu tenho. Exumação nesse presente momento vai trazer só mais trauma para a família. O que tem que deixar nos olhos dos pais, nos olhos da população, é essa beleza que você mostra quando passa essa mocinha aí na televisão, quando você mostra ela com esse... Olha aí, ó.
Veja aí, vai trazer ela de que forma novamente à tona? É isso que eu quero proteger a família e a sociedade. Nada mais. Agora, quanto à exumação, eu sou primeiro, eu auxilio o Dr. Marlos a tirar a terra, inclusive para tirar o caixão da Tainá. Muito bem. Doutor, obrigado por ter vindo no programa, doutor. Um beijo no teu coração, que o grande arquiteto do universo te proteja. Amém. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, doutor. Depois a gente conversa fora do ar aqui. Ah, deixa eu voltar. O doutor Marlos está ali ainda ou não? Eu preciso de uma resposta do doutor Marlos, é fora desse assunto, mas eu preciso porque eu anunciei no início do programa. Doutor, esse assunto por hoje, a gente dá-se por hoje encerrado por questão do horário. Pode ser? Pode ser. Eu só gostaria de fazer uma outra pergunta para o senhor aí, a respeito do doutor Silvan. Porque há uma denúncia, foi comentado, não sei, denúncia é muito forte para dizer, foi comentado... Buchicho, Val. De que ele teria feito uma festa regada de bebidas e churrasco no final de semana na delegacia onde ele estava preso e por isso foi transferido. Isso confirma ou não confirma? Não confirma, isso é mais um buchicho, da mesma fonte que saiu vários outros buchichos que não se confirmaram. Não existe isso. Quem afirma isso é única e exclusivamente uma senhora blogueira, que o seu blog está se servindo única e exclusivamente para um blog de fofoca, baseado em fofoca, informações que ele foi não transferido? condizem com a realidade. Ele foi transferido por uma questão de logística, única e exclusivamente. Não houve festa? Não houve festa nenhuma, Val. Até porque se tivesse tido festa, outras pessoas deveriam ser responsabilizadas, não é verdade? Quem liberou, quem deixou, quem abriu as portas, quem assou a carne, quer dizer... Mas é mentira, Val, isso é mentira. Isso é fofoca oriunda de uma blogueira, senhora blogueira, que tá mais parecendo para mim um blog do Leão Lobo. Podemos caracterizar como Leão Lobo de saias, Val. Obrigado, viu, doutor, pela sua participação hoje no programa. Tamo aí. Agora é o seguinte, a família da Tainá foi convidada pelos vereadores de Colombo para discutir a violência contra as mulheres. A vereadora Maria Michele Mocelin, ela falou sobre essa ação. Libera aí, vai lá. O objetivo é principalmente chamar a atenção do Estado para esses casos que estão sem solução de violência contra a mulher, cobrar resultados das investigações e respostas, porque a população precisa dessas respostas, mais do que nunca, principalmente as famílias, mas as famílias estão aguardando. Também propor políticas públicas, propor metas para fazer o enfrentamento dessa realidade tão dura vivida por nossas mulheres e meninas. E olha, Colombo tem sido palco de crimes bárbaros. Nos últimos tempos, crimes contra as mulheres. Está na hora mesmo da comunidade se movimentar, a comunidade agir, fazer alguma coisa, porque o negócio está difícil. A exemplo de um caso de 2001, por exemplo, onde várias mulheres foram mortas no ano de 2001. Quer dizer, agora Colombo está sendo aí conhecido como... A população está com medo, né? E perto do local onde a Tainá foi morta, foi morta outra moça também. Aí perto ali também foi morta a Gabriele. Então, quer dizer, tem tantos e tantos casos aqui. Muitos casos. A irmã da Tainá, a família foi convidada para participar desse evento agora à tarde em Colombo. A irmã da Tainá conversou com a nossa reportagem, porque eles são vítimas também, estão sofrendo muito com isso. Pode liberar, vai lá. O que eu tenho para falar é que essa semana eu vou numa livraria e eu vou comprar o Estatuto da Criança e do Adolescente e vou dar de presente para esse senhor que foi na televisão falar um absurdo que ele falou, que eu saiba o caso da minha irmã, ele está em segredo de justiça, porque eu e a minha mãe, a gente não tem direito em saber de nada que está acontecendo. E como é que ele vai na televisão e escancara para o Brasil inteiro um absurdo desse, que a minha irmã não é mais virgem, que ela não foi estuprada, o laudo que a gente tem não é o mesmo que ele tem. Eu quero que ele me mostre o laudo que ele tem, porque o que eu tenho, está escrito que a minha irmã foi, sim, violentada. Está escrito lá, bem grande, se ele não sabe ler, que não é descartado, que não foi descartado, que ela foi estuprada. Porque eles falaram para mim que a roupa da minha irmã tinha sido cremada porque estava contaminada. Eu quero que ele me fale qual a contaminação que ela tinha. Não deixaram nem eu encostar a mão nela. Eu não pude chegar perto dela no IML porque ela estava contaminada. E agora vem falar para mim que eles ofereceram a roupa dela para mim e eu não quis levar embora? Não, isso é mentira. Quando eu cheguei lá, a roupa dela já tinha sido cremada, não foi feito nenhum tipo de pergunta. Eles só estão tentando se defender porque eles fizeram muita coisa errada. Foi feito errado, sim. A gente acredita nisso, por isso que a gente quer sim que exumem a nossa irmã. A minha mãe quer sim que exumem a filha dela. Ninguém imagina como é dolorido, como é sofrido ter que imaginar que vão desenterrar ela de novo. Mas se é para descobrir e para provar que foi tudo feito errado, a gente quer que isso aconteça sim. Além dela estar morta, a gente nunca mais vai ter ela. Nunca mais ela vai voltar. A gente pensa isso todos os dias. Ainda acabaram com a imagem dela. Estão acabando com a imagem da família.
não se preocupam nem um pouquinho com o que a minha mãe está passando, meu pai está passando. É absurdo isso, é um absurdo. Chega a ser ridículo, parece mentira, parece mentira. Olha, gente, se discutindo esse assunto tantos dias, eu quero fazer uma pergunta e você me responda, não vou ouvir. Você entendeu? Você compreendeu? Você já está satisfeito? Vai pro intervalo, volto já. Brasil, gente, de volta. E olha só, um homem foi morto enquanto assistia televisão em casa. Foi no bairro Tatuquara, em Curitiba. A casa estava vazia e o homem foi identificado. Na verdade, ele não foi identificado no local, né? Mas mais uma morte para contabilizar aí nos números que assolam o nosso estado nos últimos tempos. Não só nosso estado, nosso país, né? Mais uma vida que se vai, uma pessoa que foi morta e a polícia tem que buscar informações para tentar esclarecer mais esse crime aí. Abre a imagem agora para São Paulo. O José Luiz da Atena, informações direto de São Paulo. Agradeço a audiência e volta amanhã, se Deus quiser, e a justiça dos homens permitir. Até lá.